Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil eleito por voto direto após a ditadura militar, em uma eleição histórica realizada em 1989. A disputa no segundo turno foi acirrada entre ele, então no PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Collor se apresentava como um político jovem, moderno, ousado e com uma bandeira clara: combater os marajás, funcionários públicos com altos salários e poucos resultados, e a corrupção endêmica. Já Lula, ex-metalúrgico e líder sindical, representava a esquerda e os trabalhadores, propondo reformas sociais e econômicas. Durante essa campanha, a Rede Globo teve um papel controverso. O debate final entre os dois candidatos foi amplamente assistido pelo país, e no dia seguinte, o Jornal Nacional exibiu uma edição do debate que favoreceu visivelmente Collor. A emissora escolheu os melhores momentos de Collor e os piores de Lula, editando de forma tendenciosa. Essa edição foi amplamente criticada na época, e anos depois, a própria Globo admitiu que a forma como o material foi exibido foi inadequada e desequilibrada. Embora nunca tenha assumido oficialmente a intenção de manipular o resultado da eleição, o favorecimento ajudou a consolidar a imagem de Collor como um candidato mais preparado, e ele venceu a eleição com 53% dos votos válidos. Ao assumir a presidência em 1990, Collor encontrou o Brasil mergulhado em uma hiperinflação crônica. Para combatê-la, lançou o chamado Plano Collor, que tinha como figura central a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Zélia foi a primeira mulher a assumir a pasta econômica no Brasil e trouxe um plano ousado e polêmico. Uma das medidas mais impactantes foi o confisco das cadernetas de poupança e contas correntes acima de 50 mil cruzeiros por um período de 18 meses. Essa medida, combinada com congelamento de preços e salários, privatizações e abertura do mercado às importações, causou enorme impacto na população e no setor produtivo. Embora a inflação tenha caído inicialmente, a economia entrou em recessão, o desemprego aumentou e a confiança popular no governo se deteriorou rapidamente. Zélia deixou o cargo em 1991, desgastada pelas consequências do plano. Enquanto a economia patinava, um escândalo de corrupção começava a se desenrolar nos bastidores. Paulo César Farias, o PC Farias, que havia sido o tesoureiro da campanha de Collor, tornou-se o operador financeiro não oficial do governo. Ele organizava um esquema de arrecadação ilegal de recursos junto a empresários, prometendo benefícios em contratos públicos. O dinheiro arrecadado passava por empresas fantasmas, chamadas de laranjas, e parte dele era usada para pagar despesas pessoais da família Collor, incluindo carros de luxo, reformas em imóveis e até mesmo itens do dia a dia. Um desses itens, aparentemente trivial, se tornou peça-chave no processo de impeachment. Um carro Fiat Elba. O veículo havia sido comprado com recursos de uma dessas empresas controladas por PC Farias e era de uso da família do presidente. Embora o valor fosse pequeno, o caso ganhou notoriedade por ser uma prova material de que o presidente havia se beneficiado diretamente do esquema de corrupção. O Fiat Elba se transformou em um símbolo do escândalo, sendo frequentemente mencionado nas investigações e amplamente explorado pela mídia. Não se caça um presidente por causa de um carro, mas pelo que o carro simboliza. Era o argumento recorrente de parlamentares na época. A principal reviravolta no escândalo, no entanto, veio de dentro da própria família do presidente. Pedro Collor de Mello, irmão mais novo de Fernando, deu entrevistas bombásticas em 1992, denunciando o esquema de corrupção comandado por PC Farias e afirmando que o presidente sabia de tudo e era beneficiário direto. Pedro era empresário e jornalista, ligado à Gazeta de Alagoas, jornal da família,
e mantinha um relacionamento turbulento com o irmão e, principalmente, com PC Farias. Suas denúncias motivaram a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, no Congresso. Inicialmente, muitos enxergaram suas declarações como fruto de uma briga familiar, mas com o tempo, documentos e testemunhos confirmaram suas alegações. Pedro dizia querer salvar a honra da família e a memória do pai, o ex-senador Arnon de Mello, mas o custo foi alto. Rompeu definitivamente com Fernando, virou alvo de críticas e passou os últimos anos de vida afastado da política, morrendo em 1994 aos 42 anos, vítima de um tumor cerebral. As investigações da CPI confirmaram a existência do esquema, e a pressão popular contra Collor explodiu. Milhares de estudantes saíram às ruas, pintando os rostos com as cores da bandeira, os chamados caras pintadas, em uma mobilização nacional pela saída do presidente. A Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment em 29 de setembro de 1992 com ampla maioria. Collor tentou resistir, chegou a convocar a população a sair de verde e amarelo em sua defesa, mas não teve apoio. Renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, momentos antes da votação final no Senado, numa tentativa de evitar a inelegibilidade. O plano falhou. O Senado prosseguiu com o julgamento político e decidiu pela cassação de seus direitos políticos por 8 anos. Em julgamento posterior no Supremo Tribunal Federal, Collor foi absolvido criminalmente por falta de provas conclusivas, embora o dano político já estivesse feito. Com a renúncia de Collor, assumiu a presidência seu vice, Itamar Franco, um político mineiro de perfil discreto, conhecido por sua honestidade e certa excentricidade. Itamar havia sido escolhido como vice por questões estratégicas, garantia apoio no Sudeste e um perfil mais conservador e nacionalista para equilibrar a imagem moderna e liberal de Collor. Muitos políticos o subestimavam, considerando-o inexpressivo. No entanto, ao assumir, Itamar adotou uma postura conciliadora e montou um governo de união nacional. Durante seu mandato, lançou o Plano Real, que finalmente controlou a inflação, recuperou a economia e estabilizou a moeda. Seu governo, embora sem grande carisma, foi bem avaliado pela população. Um dos capítulos mais sombrios desse período ocorreu anos depois, quando PC Farias foi encontrado morto em 1996, ao lado de sua namorada, Susana Marcolino, em uma casa de praia em Maceió. A versão oficial foi de que Susana teria matado PC e se suicidado em seguida por ciúmes. No entanto, a cena do crime levantou inúmeras dúvidas. A perícia encontrou contradições. Os tiros eram incompatíveis com a posição dos corpos e não havia resíduos de pólvora na mão de Susana. A suspeita de queima de arquivo era forte, já que PC sabia de muitos segredos. Em 2013, a Polícia Civil de Alagoas concluiu que foi assassinato e não crime passional. Em 2014, os seguranças acusados foram absolvidos e o caso, até hoje, permanece sem uma solução definitiva. A trajetória de Fernando Collor, do caçador de Marajás ao presidente empichado, passou por um roteiro quase cinematográfico, repleto de reviravoltas, traições familiares, escândalos financeiros e tramas políticas. Foi também um momento marcante de aprendizado democrático para o Brasil, em que a força popular, a liberdade de imprensa e a pressão institucional se uniram para destituir um presidente envolvido em corrupção, mesmo que o símbolo mais marcante desse processo tenha sido, ironicamente, um simples Fiat Elba. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os conteúdos de nosso canal. Muito obrigado e até breve!